que muitas vezes entendemos que a graça, ou esquecemos, né? Que a graça de Deus é mais do que um ponto de perdão para uma eternidade, mas sim também viver aqui. E vimos naquele domingo sobre a graça da salvação, a graça santificadora. Nós, pela graça, somos salvos. E isso por meio da fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. É dom de Deus. Então temos essa graça, essa misericórdia de Deus. A santificadora, a separação, depois de nos salvar, Ele nos limpa, né? Nos molda, nos lapida. E, como acabamos de cantar aqui, renova-me. Ele renova, Ele restaura, para um fortalecimento. Tudo aquilo que precisamos nesse dia, Ele tem nos sustentado, nos conduzido. Da abundância, é sem medida, a palavra do Senhor fala. E tudo isso, para até mesmo do texto que nós lemos na palavra introdutória, 2 Coríntios, que fala lá, com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos outros. A graça servidora. O Senhor derrama essa bênção sobre nós. Se tu, eu te abençoarei para você ser uma bênção. Amém? Glória a Deus. E aí entendemos que como você chegar numa casa, nós podemos acender alguns pontos dessa casa ou acender toda ela. Mas tudo de uma fonte, de uma eletricidade, uma fonte externa, que vem sobre aquele lá. E às vezes é somente acionar um botão. Mas essas conexões, muitas vezes elas não são feitas. Por quê? Porque não se acessa. Fica-se como uma parte. A palavra de Deus fala, a Bíblia fala, e está escrito que toda ela é apta para nos ensinar. Tem gente que pega uma única coisa, um único versículo, e fica vivendo aquilo ali, e se esquece dos demais. E quando algo bate de contrário a essa pessoa, ela não quer nem procurar entender. Toda a Bíblia, toda a palavra, ela é apta. Tanto que Jesus falou assim, não é só de pão que vive o homem, é de toda a palavra. Então nós temos que conectar com toda a verdade do Senhor. Não sermos seletivos com a palavra do Senhor, mas toda a verdade. Vimos sobre aquelas questões da graça. Hoje nós vamos ver como acessar isso, como você ligar essa forma, como essa conexão. E o versículo que nós viemos, né, e falamos aqui no último domingo foi esse, Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pega essa parte aqui, ó. Não vem das obras. Isso vai ser importante no ponto que nós vamos entender aqui. Não é pelas obras. As obras, elas são necessárias, desde que você seja plenamente liberto, para entender que tudo pertence ao Senhor. Amém? Como acessar a graça de Deus? E nós temos esse versículo aqui em João 1,16, que fala assim, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Você vai na padaria, você quer quantos pães? Me vê 5. Não, hoje é só 4. Não é só de pão que a gente vive, é de toda a palavra do Senhor. O que o Senhor nos proporciona? Graça sobre graça. Graça sobre graça. É uma progressão. Jesus, ele veio e crescia na graça e no conhecimento de Deus e dos homens. Graça sobre graça. Glória a Deus, você está aí? É porque muitas vezes nós só vamos pedir a graça de Deus, que é aquilo que nós não merecemos ter, e aí nós só vamos para Jesus nas crises. Não, é graça sobre graça. É como se não é apenas um botão divino ou um paraquedas de emergência. Não, eu estou com um problema, então eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou para o monte, eu vou para o vale. Não é pela obra. Isso não é dessa forma.
É graça sobre graça. Antes de Jesus ser um botão de emergência, entender que tudo é dele, não é por nós, isso vem dele, e é por meio da fé, é no problema e antes do problema. Nós temos graça no problema e nós temos graças antes do problema, é graça sobre graça, é bênção sobre bênção, não é uma vida de mar de rosa, mas é graça sobre graça. A graça nos faz passar pelo meio da tribulação, nessa aflição, mas com ânimo, porque nós temos graça sobre graça. Quando o Senhor, ele chega para Paulo, ele está lá numa questão, né, acerca do espinho, e muitos entendem assim, que foi uma resposta negativa de Deus, de Cristo, falando assim, não, a minha graça te basta. Não, então só aí não, a minha graça te basta, não precisa mais de nada, está tudo aí, Paulo. Aí Paulo entendeu isso, a minha graça te basta, então eu tenho tudo, tenho tudo, e é graça sobre graça, glória a Deus, amém? E aí tem uma questão, como a gente acessa essa graça? E é claro, uma coisa óbvia, mas é como diz lá em Romanos, por meio da fé. Está escrito aqui, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então tem que ter isso. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Em Romanos 5, versículo 1 está escrito, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu estou precisando de graça, da graça de Deus. Quando a gente vê um negócio assim, aí está escrito assim, é grátis, é de graça, você não fica feliz? Você quer aquele negócio, e aí você sabe que aquilo é de graça. Não é essa a questão que nós estamos falando. Porque a graça tem um preço. A graça de Deus teve um preço. Preço de cruz, sacrifício, para nos dar o que nós não merecíamos. Ele morreu por todos. Não é todos que acessam a graça. Não é todos que acessam a graça. Mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas é uma vontade, nem todos vão ser salvos. Agora, como nós acessamos essa graça? Então nós temos que entender. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não é de nós, é dom de Deus. E Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Através de qual é o caminho? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único caminho, não tem outro. Não tem meio termo, ele é o único caminho. Nós temos paz com Deus. Como é que é essa paz com Deus? Gente, o caos está formado. Eu sei que o Senhor tem graça sobre graça no caos. Então eu não vou, porque não é uma questão, por exemplo, de a coisa está bem ou a coisa está mal. Eu estou me sentindo assim ou estou me sentindo assado? Estou me sentindo de tal jeito, então eu vou louvar porque eu não estou bem. Não, não é uma questão de sentimento, é uma questão de fé. E isso nos faz ter paz com Deus, diante de tudo e de todos e de qualquer questão. Esse acesso, essa ligação, é aquele interruptor que vai acender vários cômodos, por meio de Jesus Cristo, glória a Deus, amém? E Romanos capítulo 5, versículo 2, fala assim, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Pela qual temos entrada pela fé a esta graça. Como que a gente acessa? Você já sentiu assim, que Deus estava abençoando todo mundo menos você? Quem já sentiu assim? Assim, não é possível, eu oro, tudo, mas Deus abençoou fulano, ciclano, mas agora parece que eu estou excluído. Aí fala que Deus não faz acepção de pessoa, mas não sei, comigo eu não sei o que está acontecendo. Pois é, ali está uma porta, a porta está fechada. Fala assim, Tainara, vai lá no anexo. Como que eu acesso lá? Por meio daquela porta. Você entra por ali.
Lá no anexo está um ar-condicionado, está melhor do que aqui. Para você ter uma paz, você ter mais um alento. Aí ela vai e não vai. Ela não abre essa porta. E como que é essa entrada? A entrada é pelo meio da fé. Para a gente ter acesso, está aqui escrito. A entrada pela fé, a esta graça, para estarmos firmes. Independente de sentimento, eu creio, eu estou vendo, o caos eu estou vendo, mas eu estou esperando naquilo que eu não estou vendo, é por meio da fé. A fé é o princípio das coisas que não se vê, mas que se espera no Senhor. Eu tenho paz porque eu sei quem é o meu Pai. Eu tenho paz porque eu creio naquele que me faz todas as coisas. Aquele que me fortalece. Eu posso passar por isso, por aquilo, por qualquer coisa, porque Ele me fortalece. Por isso que Paulo entendeu, a graça do Senhor basta. Isso fortalece tudo para a gente ficar firme, independente de circunstâncias. Glória a Deus. Agora, então você pode acender a luz do teu quarto, não ligar a TV, não esquentar a comida no micro-ondas, da mesma eletricidade. Tua roupa está amassada, você pode ligar o ferro e passar roupa. A mesma eletricidade que está na casa. Você tem que ter esse acesso. Você aciona isso. É uma questão também de querer, de escolha. Agora, a graça e paz, olha que coisa interessante. No qual, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1, como está ali. E Romanos 5:2, pela qual temos entrada pela fé. Então, a primeira questão é essa entrada. Por isso que está escrito aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Por meio da fé. Amém? Amém. Não é de obras. Então, essa entrada é por meio da fé. E a segunda questão, é o que nos dá acesso, é o conhecimento. 2 Pedro 1:2. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Claro que você conhece o texto que fala: o povo erra por falta de conhecimento. Então está escrito: graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento. Gente, esse é um cumprimento poderoso. E Paulo entendeu essa graça. Como Cristo falou assim: a minha graça te basta. Ele entendeu isso. Esse é um cumprimento. A gente se cumprimenta: a paz do Senhor. Os batistas e algumas denominações, graça e paz. Graça e paz. Você tem algo que você não merece. Além disso, paz. Graça e paz é multiplicar. Gente, eu estou precisando de paz. Você pode ter dobro, triplo, 4 vezes, 5 vezes, em tantos números que você imaginar. Uma paz multiplicada. Amém. Como? Quando eu busco a entender e conhecer quem é o meu Senhor. É isso. Eu posso multiplicar. Quantas vezes você ouve as pessoas? Eu estou precisando de um pouco de paz. Um pouco? Deus não tem um pouco de paz. Ele multiplica paz sobre as nossas vidas. É graça sobre graça. Graça sobre graça. Amém? Então, graça e paz sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Olha que questão maravilhosa. A gente procura conhecer. Como Moisés escreveu: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. As pessoas lêem a Bíblia e quantas questões que falam assim: é porque eu leio e não entendo. Na letra a gente não entende mesmo, não. Isso é você ler, pedir graça, misericórdia a Deus, nós vamos ver essa diferença. E fala assim: então, eu estou pensando que é só eu que não tenho as tuas bênçãos. Parece que eu estou excluído. Me dá esse conhecimento. Peça a Deus que Ele dá.
e não tem medida. Não, eu e você medimos. Para Deus nada tem medida. Ele é capaz de nos dar muito mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Glória a Deus. Muito mais. Então, por quê? Porque você vai ter conhecimento. Aí vão te perturbar, vão falar um monte de coisa, vão te apedrejar, mas você tem um conhecimento de Deus. Não rouba a tua paz. Pelo contrário, a tua paz te multiplica, porque você tem um conhecimento de Deus, fala assim: quando falarem de vós, por causa do meu nome, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Olha que coisa. Estão lá te atacando, aí o que você faz? Você se alegra. A pessoa vai falar assim: mas como? Porque eu conheço a palavra, porque eu sei o que está escrito, e o que está escrito, o maligno não me vence. Porque Jesus me ensinou a vencer o maligno com o que está escrito. Ele vem com alguns argumentos, até do que está escrito, mas com textos, com pequenos versículos. Eu conheço a palavra, toda a palavra do Senhor. Isso multiplica a minha paz. Isso multiplica a minha paz, glória a Deus. Amém? Graça e paz sejam multiplicados. Eu só queria um pouquinho de paz. Aqui, diante de Deus, não tem um pouquinho de paz. Jesus falou assim: a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Você vai ver uma partida de futebol e fica feliz porque o seu time ganhou, estou feliz. Você vai e recebe um dinheiro que você não esperava, estou feliz. Você vai e ganha um presente que você nem esperava, não é igual o mundo te dá. A minha paz vos dou, não igual o mundo vos dá. É muito diferente. É uma paz que preenche tudo. A minha graça te basta. Multiplica a paz, acabou. Acabou. Paulo estava apanhando aqui, bota ele na cela, não dorme, não comeu, dia todo, chicote, e para lá e para cá, meia-noite, o cara está cantando e louvando a Deus. Aí começa a cadeia a se arrebentar, começa as coisas a se abrirem, porque o teu coração está em paz, e a graça do Senhor, e é por meio da fé que você faz isso. Agora qualquer pisão num calo, a gente já está querendo chutar o balde. Paz multiplicado, glória a Deus, glória a Deus. O outro meio de acesso é a humildade. Por quê? Antes, Tiago 4, versículo 6, antes, ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. É interessante isso aqui, antes ele dá mais graça, maior graça. Então quer dizer que tem gente que recebe menos, menor. Por quê? Porque não acessa, não liga todos os pontos de luz, não faz a conexão, não tem aquela fé realmente, não tem o conhecimento, e por falta de conhecimento erra. E ele, antes ele dá mais graça, a essa questão aqui de humilde. O que é humilde, gente? Porque fala assim: não, mas o que Deus me dá, só o pouquinho que Deus me der, eu estou satisfeito. Obrigado. Não, porque está bom, só se eu tenho um pouquinho de paz, para mim está bom. Isso não é humildade, isso é falta de conhecimento. Isso muitas vezes é hipocrisia. Porque humildade aqui é você entender que tudo, como nós lemos inicialmente, nós somos salvos por meio da graça, isso e através da fé. Isso não vem de vós, é de Deus. Então depende tudo dele, não do meu braço. Aí as pessoas falam assim: não, eu sou humilde. Eu falo assim: se Deus quiser, se isso. Você sabe como se quebra aí? Às vezes você
às vezes estamos assim com Deus. A soberba é o seguinte: não, Senhor, eu estava com problema, eu comecei a jejuar. Comecei a jejuar mais. Eu comecei a orar mais. Eu oro 3 vezes ao dia. E outra, eu dizimo, eu sou um dizimista fiel. Não, eu busco a Deus, eu leio a Bíblia direto. Eu estou na igreja todos os cultos. Se tem alguém que Deus tem que me abençoar, é eu. Isso é soberba, porque você está confiando nas tuas obras, na tua performance. Isso é soberba. Uma questão de querer uma graça que é de Deus, impondo a Ele um pedido, impondo a Ele uma posição de Ele tem que te abençoar e até mesmo dia e tal hora. Isso é soberba. Ele faz do jeito dele, na hora dele, quando ele quer. Muitas vezes ele chega e fala assim: o que você quer? Eu quero ver, então veja. Outras vezes, o que você quer? Eu quero ver. Você vai lá no tanque agora. Vai se lavar lá. Processos. Deixa ele agir. Do jeito dele. Não, Senhor, mas eu fiz 7 dias de consagração. Eu aumentei até para mais uma semana. E até agora a coisa não aconteceu. Isso é soberba. Humilde é entender que é tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aí você tem mais graça. Mais graça. As pessoas têm uma mania de complicar essa palavrinha aqui. Humilde. Não, eu estou na minha. Eu sou humilde, eu não quero coisas grandes. Não. Isso é outra questão. E às vezes você também é aquela coisa que você não fala. Você não se abre, você não pede ajuda, porque é orgulho. Namã, dá uns mergulhos aí nesse rio, está tudo cheio de lama. A gente muitas vezes estamos vivendo assim, estamos fazendo isso, aquilo. Aí quando o negócio aperta, fala assim: não, Deus, é só o Senhor. Pois é. Então 99% ou você, 1% lá, quando o negócio fica mais difícil, é para Deus? Não. Tudo, Deus acima de todas as coisas. Reconhecer Deus em todos os teus caminhos, isto é um espírito de humildade. Isto é multiplicar a paz em todos os teus caminhos. Glória a Deus. Amém? Não, mas isso aqui eu posso fazer quantas vezes, quantas caras na parede eu já dei na minha vida. Quantas vezes eu quebro minha cara? Porque a gente acha: não, isso aqui está tudo certo. E Deus está onde? 1 segundo sem você respirar. Não, Deus, fica aqui. Agora deixa comigo aqui. Precisar eu te chamo. Isso é soberba. Isso é pensamento, sabedoria maligna, sabedoria terrena. Isso não procede de Deus. Sabedoria que vem do trono é graça sobre graça. E Ele dá mais graça ainda. Porque você entende que todas as coisas dependem dEle. Tudo, dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Amém? Deus. É interessante que eu vi uma frase que fala assim, eu li uma frase que falava assim: Deus não despede ninguém vazio, a não ser a pessoa que é cheia de si mesmo. Deus não despede ninguém vazio, mas se você for cheio de si mesmo, aí você vai vazio. Você não tem espaço para Ele. Não, é essa questão aqui. Essa questão. Pois é, a gente vem atrás de Deus através de questões. Mas a gente está aqui respirando porque Ele permitiu. A gente comeu hoje porque Ele permitiu. Eu e você estamos vestidos porque Ele permitiu. Não, mas o dia hoje estava meio chato. Está chato porque Ele te deu vida até para você achar chato o dia. Até para você reclamar, Ele te deu vida. Você pegou um ônibus hoje, olha que milagre, e voltou.
Você andou de bicicleta e está vivo? Você não pegou varíola de macaco? Não está pulando nada, está vivo? Não, porque o meu problema é o negócio lá em casa, um problema é o negócio de dinheiro. Pois é, e essas questões aqui, é você que fez tudo isso? Cadê por que essa soberba? Reconheça. Entrega o teu caminho ao Senhor. Reconheça Ele em todos os teus caminhos e o mais Ele fará. Isso é um espírito de humildade. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí que a outra questão aqui, para a gente já encerrando. Ousadia. É interessante, né? Falamos de humildade, agora falando de ousadia. Porque uma questão é aquela questão dessa palavra de humildade, nós vimos. O que é essa ousadia? Cheguemos, pois, com confiança, com ousadia, com confiança ao trono da graça. Para quê? Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quinta-feira é tempo oportuno. Se houver amanhã, é tempo oportuno. Porque o Senhor faz nova todas as coisas. Eu e você não fazemos isso não. Deus faz. Deus faz. Agora, interessante. Tem que ter... Como? Como isso aqui? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. O trono da graça de Deus. Com ousadia, para que possamos alcançar misericórdia. Então, graça e misericórdia não é a mesma coisa? Não. A questão da graça, eu até botei aqui, até para ficar bem explicado. Misericórdia não dá o que você merece. Isso é misericórdia. O que é misericórdia? A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Jamais, pela minha vida, pela minha performance, pelos meus atos, eu poderia estar aqui com esse microfone na mão falando da palavra do Senhor. Estou aqui pela misericórdia dele. Eu e você estamos aqui pela misericórdia dele. Por quê? Porque ele não deu o que a gente merecia. Por causa das suas misericórdias, nós não somos consumidos. O que você pensou, falou, agiu, planejou, fez, meditou, tantas questões. Aquele que não tem pecado, ele é mentiroso. E aí, diante da graça, eu vou chegar diante da graça, do trono da graça, para alcançar misericórdia. Porque eu alcanço essa misericórdia primeiro. E aí sim, eu acho graça. Olha que ousadia. Eu vim na igreja. Aí nos reunimos em torno de um Deus santo. Porque nós falamos aqui de conhecimento. Conhecer ao Senhor. Quando você conhece a Deus, você se enxerga. Você talvez não se enxerga porque não tem conhecimento de Deus. O profeta Elias estava no templo. E aí, o profeta Isaías, melhor dizendo, o profeta Isaías estava no templo. E aí ele estava no templo. Ele chegou lá, naquele culto, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor, o trono dele sublime. Anjos, 2 asas cobriam o rosto, 2 asas os pés, 2 asas voavam, e eles falavam, santo, santo, santo é o Senhor. E eles começaram, santo, e aí ele fala assim, ai de mim. Quando você conhece a Deus, você se enxerga. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. E eu vivo no meio de André Carlone, de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Vou morrer. Primeira coisa, Moisés pensou também isso. Vou morrer. O pai de Sansão, vou morrer.
Você conhece o Senhor, vou morrer, porque você se enxerga, Ele é santo. Eu chego no trono da graça, olha que ousadia nós chegamos. Por isso que nós temos acesso com ousadia, aí nós encontramos misericórdia, e ali o profeta não foi exterminado, porque era santidade, sendo ali, não era o grupo de louvor daquela igreja, não era os membros, eram os anjos cantando, nem os anjos olhavam, para a santidade de Deus, e o homem carnal viu, falou, vou morrer. E aí que vem a brasa do altar, que toca, queima e transforma. Mas é um fogo transformador, não consumidor. Porque senão ele poderia, como filhos de sacerdotes, apresentar o fogo estranho no altar e morreram no altar. Ananias e Safira vieram para enganar, porque eu vendi a propriedade assim, e queriam enrolar a Deus, e Pedro falou assim, por que você deixou Satanás entrar? Morreram no culto. Morreu o marido, depois veio a esposa, morreu. Então, o que é misericórdia? Não dá o que nós merecemos. Você está aí? O que é graça? Dá o que você não merece. O que eu merecia, o Senhor não me concedeu. E Ele vai me dar o que eu não mereço. Para que nós estamos com confiança como? No trono da graça. Para quê? Para achar misericórdia, primeiramente, e achar graça, para ser ajudado no tempo oportuno. Amém? Você está aí? Você entendeu isso aqui, gente? Por isso que essa questão de humildade, o tempo oportuno. Senhor, olha assim, olha, hoje é quinta, Senhor. Se tem momentos que o Senhor vai mostrar, essa semana o Senhor vai te dar a bênção. Daqui a 3 dias, mas Ele está mostrando, Ele está definindo o tempo, não é eu e você. Porque para Ele um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. É Ele. Tem momentos que Ele vai definir até a hora, mas Ele vai falar, Ele vai mostrar. Não, Senhor, porque do jeito que está, eu não sei o que vai acontecer. Se o Senhor não agir, é no tempo oportuno dEle. Há tempo para todas as coisas. Vai ter tempo que Ele vai te deixar você chorar, vai ter tempo que Ele vai deixar você sorrir, vai ter tempo que vai deixar você plantar, vai ter tempo que você vai regar, vai ter tempo que você vai colher. É tempo para todas as coisas. Então nós estamos aqui, alcançamos misericórdia para estarmos aqui. Então olha que ousadia, gente. E as pessoas às vezes vêm, é como se fosse um favor. Só menos lá na igreja lá de Gesiel, que não é assim não. Nas outras igrejas é assim. Como se fosse um favor. Não, eu vim hoje. Não, olha, cansado do jeito que eu fui, mas mesmo assim eu vim. Nossa! Que coisa, hein? Deus falou, rapaz, se você não viesse, eu não sei quem. Não, nós viemos por quê? Para alcançar misericórdia. Não termos o que nós merecíamos e termos o que nós não merecemos. O que? Ganharmos o que nós não merecíamos ganhar. A graça do Senhor. A gente sai daqui com bênção que nós não merecíamos. Não, mas eu fiz isso aqui. Não é por obra. Quando você é salvo, você faz por amor. Você não faz para merecimento. É o pai querendo dar o presente de Natal ao filho. Aí chega num dia de Natal, aí os presentes estão lá. Aí ele só quer que o filho abra. Aí o filho fala, não pai, o senhor quer o quê? Que eu tenho que lavar o carro, eu tenho que capinar o quintal, eu tenho que fazer isso para abrir isso. Não, eu já comprei, é seu. Você não precisa fazer nada. Só isso, é só você abrir. Porque é pai. E você é filho. E o pai quer dar, e pronto, final. Não, mas aí se você quiser fazer, ajuda. E aí é por gratidão.
É por amor. Não é por merecer, é por amor. É diferente. Não porque eu tenho que fazer, mas isso tem que fazer graça. Agora, a graça não nos isenta de responsabilidade. A graça não é de graça. A graça teve um preço. A graça tem um preço. Então, a gente está aqui, gente, numa quinta-feira, chegamos, pois, com confiança, com ousadia, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Se eu estar falando aqui, você sentado e me ouvindo, já alcançamos misericórdia. Estamos vivos hoje, já alcançamos misericórdia. Não quer dizer que a pessoa morreu, então ela não alcançou misericórdia. Não, teve o tempo dela. Teve o tempo dela. E achar, aí alcançamos misericórdia, agora nós vamos achar, nós não recebemos o que nós merecíamos, agora nós vamos receber o que nós não merecemos. Agora a graça começa a acontecer na nossa vida. Participamos de um culto, mas vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outras partes. Não falou online, ele falou na casa do Senhor, do que em qualquer outras partes. Temos acesso para transmitir para todas as partes. Mas se a tua casa, você está acionando os interruptores, a luz de Cristo, a candeia não está embaixo do velador, mas para que todos entrem neste lá e vejam que há luz, aí a graça começa a vir. A graça começa a acontecer. Amém? Você está aí? Vimos sobre fé, como acessar fé, conhecimento, humildade, ousadia. Fala comigo, fé, conhecimento, humildade e ousadia. Amém? Glória a Deus. Amém? Eu creio, eu conheço, eu creio, então eu tenho fé, eu creio, eu conheço por amor, não para ter algo. Amém? Eu faço as obras por agradecimento e não por merecimento. Eu faço as obras as obras sem fé é uma obra morta, mas por que então acontecem as obras? Por agradecimento. As obras, elas nunca são a raiz da nossa salvação. As obras são o fruto da nossa salvação. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então as obras não são a raiz da nossa salvação, elas são frutos. Você dá esse fruto. Você não fazia isso, você não fazia dessa forma, você não fazia por esse amor. Agora você faz, isso é o fruto. Isso é o fruto, as nossas obras são fruto. Glória a Deus. Amém? Amém? Porque tem gente que acha que tem que acumular milhas para entrar no reino dos céus. Juntar milhas. Não, tem que fazer uma viagem, tem que juntar as milhas para conseguir essa viagem. Não é por milhagem, é pela graça, por meio da fé. Glória a Deus. Você reconhece o conhecimento, você reconhece que tudo é por Ele. Amém? Eu tenho ousadia para chegar aqui hoje e entender que eu não tive o que eu merecia nesse dia. E eu entrei aqui pela misericórdia de Deus, dele. Amém? E eu não sairei daqui vazio, pois eu me enchi da graça de Deus. Eu não tive o que eu merecia hoje. Então, com ousadia eu entrei aqui. E eu saio daqui cheio da graça de Deus, porque a palavra, ela produz para aquilo que ela foi enviada. Você está aí? Você pode aplaudir a Jesus, Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor.